O Bolsonaro entrou completamente no modo desespero. As informações que nós temos é que os Bolsonaro e os bolsonaristas estão apostando todas as fichas no ato em São Paulo. Ato esse que vai acontecer no início de abril para tentar apagar o fiasco que foi o episódio em Copacabana, que já trouxe consequências políticas e também jurídicas para Bolsonaro. O momento é simplesmente péssimo e, na minha opinião, o ato em 6 de abril vai ser, na verdade, o velório público de Bolsonaro. Ele vai tentar dar uma demonstração de força que vai fracassar, igual aconteceu em Copacabana. Em Copacabana, Bolsonaro levou 20 mil pessoas e as consequências foram sentidas porque Cássio Nunes Marques, ministro que foi colocado lá por Bolsonaro, votou contra o ex-presidente no julgamento dele para tentar afastar Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin do seu julgamento. Bolsonaro ficou super decepcionado com a traição do nosso queridíssimo Cássio Nunes Marques. E os fiascos seguidos de Bolsonaro desmobilizaram os congressistas em favor do PL da anistia. Bolsonaro se ferrou e continua afundando cada vez mais. Coloque nos comentários o que você acha que vai acontecer daqui 2, 3 semanas em 6 de abril. São Paulo vai ser um ato grande ou vai ser um novo fiasco de Bolsonaro? O voto de Cássio Nunes contra o ex-presidente foi uma consequência do que aconteceu em Copacabana? E o que vai acontecer na próxima semana, quando Bolsonaro virar réu no STF? Gostou do fiasco do desespero? Claro que você gostou, então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. A Thaís Bilenque do UOL, ela sintetizou muito bem o atual momento que Bolsonaro vive. Um momento péssimo, a começar pela manifestação em Copacabana. Lá em Copacabana, Bolsonaro tentou dar uma demonstração de força. Todo mundo soube disso, sabia que ele iria fazer isso. Para intimidar o judiciário e principalmente para mostrar que ele ainda é uma liderança grandiosa à direita. E foi um fiasco. 20, 25 mil pessoas, falaram 1 milhão e não deu absolutamente nada. A ponto do Silas Malafaia admitir publicamente que foi um fiasco, culpando o Bolsonaro pelo que aconteceu. Essa baixa adesão no Rio de Janeiro, segundo a Thaís Bilenque, desarticulou os congressistas em torno do PL da anistia. Porque o pessoal começou a falar o seguinte, olha, o timing que o PL, o partido do Bolsonaro, está tentando adotar para esse projeto tá errado. Não é o momento, não há engajamento, não há absolutamente nada. Então os congressistas estão desmobilizados diante da pauta do Bolsonaro. Só que a situação do ex-presidente tende a piorar e muito agora na próxima semana. Por quê? Porque no dia 25, terça-feira, vai começar o julgamento do Bolsonaro. O STF, na primeira turma, vai avaliar se Bolsonaro vai ser réu ou não. Ou seja, se vai aceitar ou não a denúncia da PGR. O Cristiano Zanin marcou 3 sessões. 2 para terça-feira e 1 sessão para quarta-feira, dia 26. E na quarta-feira, dia 26, Bolsonaro vai se tornar réu. Ele e várias outras pessoas. E a situação dele tende a complicar muito mais. Isso porque a viagem do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, que tinha como objetivo gerar engajamento, até gerou. Em torno do Eduardo, só se falou nele. Mas não gerou o engajamento político daqueles que atuam politicamente para a família Bolsonaro em Brasília. Ou seja, tudo foi um fiasco. E agora, a esperança de Bolsonaro, segundo o Lauro Jardim, é a manifestação em São Paulo. A gente já sabia. E o Lauro Jardim tem dito que o Bolsonaro, ele vai apostar todas as fichas nessa manifestação. Porque São Paulo é uma cidade que tem mais gente do que o Rio de Janeiro e a topografia de São Paulo ou da Avenida Paulista é diferente. Porque no Rio de Janeiro você tem um corredor de prédios aqui, a Avenida de Copacabana e depois a praia. Então é muito aberto. Em São Paulo, na Avenida Paulista, você tem uma fileira de prédios, a avenida e outra fileira de prédios. Então isso espreme e dispersa mais a multidão. A imagem, ela é impactante, visualmente mais impactante. Esse é o objetivo de Bolsonaro, criar uma imagem visualmente impactante de apoio. Só que no Rio de Janeiro, somente o projeto de anistia não foi suficiente para engajar as pessoas. Então o que Bolsonaro e os bolsonaristas estão analisando? Se eles vão ou não incluir outras pautas, como por exemplo, fora Lula, para atrair outros segmentos à direita e o preço dos alimentos.
Qual é o problema disso? E aí, não é mais informação do Lauro Jardim, mas a minha conclusão, a minha análise. O Bolsonaro não tem condições de trazer essa pauta do fora Lula e principalmente do preço dos alimentos, porque ele não tem absolutamente nada para propor no lugar. O que Bolsonaro vai propor para a redução do preço dos alimentos? Nada. Ah, mas ele pode falar que o preço está alto. O preço está alto, todo mundo sabe, as pessoas vão ao supermercado e veem isso. Então não faz diferença o Bolsonaro falar ou não, as pessoas já falam, já observam, já sabem, já sentem. Então essa é uma pauta que ainda está sendo discutida. Só que se o Bolsonaro fracassar em São Paulo, ele vai ter o seu velório público. Porque o Rio de Janeiro foi uma preparação. E as consequências do fiasco foram sentidas politicamente. Porque dias depois, houve o julgamento no plenário do STF sobre o impedimento de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin julgarem o Bolsonaro. Todos eles fazem parte da primeira turma. Os advogados de Bolsonaro colocaram esse recurso, pedindo a suspeição deles. Só o André Mendonça votou a favor do Bolsonaro. Todos os outros, incluindo o Cássio Nunes, votaram contra o Bolsonaro. O Cássio Nunes declarou que Moraes, Dino e Zanin não estão impedidos de julgarem Bolsonaro. E mais ainda, isso é importante, Nunes Marques não se opôs ao julgamento na primeira turma. O Bolsonaro quer levar o julgamento para o plenário porque ele ganha mais tempo, tentando entrar lá no período de campanha do ano que vem. Só que até mesmo o seu ministro, porque foi o Bolsonaro que colocou o Nunes Marques lá, votou contra ele. Por quê? Porque ele não sentiu intimidação, não se sentiu intimidado. E segundo Paulo Capelli do Metrópolis, o Bolsonaro ficou muito decepcionado com o voto do Cássio Nunes, que na visão do Bolsonaro foi um voto inexplicável. Por que ele votou contra? Não tem explicação para isso. A explicação é, Bolsonaro já era. Bolsonaro já era. Para vocês terem uma ideia do quanto que o Bolsonaro já era, a Bela Megali do Globo trouxe a informação sobre a fuga do Eduardo para os Estados Unidos. Logo depois que houve o fracasso em Copacabana, o Eduardo comunicou ao Bolsonaro que ele iria viajar e ficar nos Estados Unidos para sempre, ou por um período. O Bolsonaro tentou dissuadi-lo de tomar essa decisão. E o PL falou o seguinte, não anuncie isso publicamente. Nós vamos nos preparar e depois você faz o anúncio. O Eduardo quis nem saber, passou por cima do partido e anunciou que ficaria nos Estados Unidos. Há um receio que essa ida do Eduardo, isso os aliados do Bolsonaro, eles acreditam que há o receio que possa prejudicar a imagem do ex-presidente, causando danos políticos. Por quê? Porque pode parecer que o Eduardo quis fugir, que o Eduardo correu, que o Eduardo é um fujão, aquilo que tá todo mundo falando. E o que ele vai conseguir fazer nos Estados Unidos? Absolutamente nada. Eu já analisei e já fiz aqui uma ponderação que eu acredito que o Eduardo foi para os Estados Unidos também para criar um factoide, tentar voltar maior para sufocar a ascensão do Tarcísio de Freitas. Porque os bolsonaristas atacaram o Nicolas Ferreira impedindo a ascensão dele. Mas eles não conseguem fazer isso com o Tarcísio, porque o Tarcísio é diferente. O Tarcísio, naturalmente, por ser governador de São Paulo, tem entregas para apresentar. Então, e ele é o aliado político mais poderoso e importante do Bolsonaro no momento. Então, a forma que eles têm para destruir o Tarcísio tem que ser diferente. Eles têm que evitar a ascensão do Tarcísio, pelo menos nesse momento. Que fiasco, hein? O mito tá virando cada vez mais um mico.